Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Olá pessoal, eu sou o chefe Renan Salmi, muito bem-vindos ao meu canal. Na receita de hoje a gente vai fazer um pavê italiano, que nada mais é um tiramisu de pistache. Primeiro eu vou tirar o meu café na minha cafeteira, vou deixando ele esfriar um pouquinho, que ele vai umedecer a nossa bolacha. Se vocês não tiverem esse café, essa máquina, pode fazer o café normal e ele vai ajudar o nosso doce a não ficar tão doce, vai quebrar um pouco do doce porque vai açúcar e o creme de pistache é bem doce, então ele vai dar uma quebrada. Eu vou colocar o meu café aqui para ele ir esfriando. No tiramisu tradicional, aqui se coloca o vinho marsala, mas eu não vou pôr porque eu experimentei. Eu achei que não combinou muito bem com o pistache, mas se você quiser pôr, você pode pôr. É nesse momento, um cálicezinho. Vou deixar aqui de ladinho para esfriando. Agora aqui a gente vai começar a fazer o creme. Eu vou pegar o meu creme de pistache. Gente, eu amo isso, muito. Isso é igualzinho uma Nutella, mas só que é de pistache, então é 1000 vezes melhor. Como em temperatura ambiente ele fica duro, eu coloquei ele um pouquinho no banho-maria, só pra gente poder mexer com ele, senão ele fica muito pesado pra mexer. Aqui, ó, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Ai, gente, olha. Sério, isso é muito bom. Sabe uma coisa que eu amava de Natal? Quando eu fazia pavê com a minha mãe e ficava essas raspinhas assim na panela. E aí era uma briga em casa, né? Porque todo mundo queria. Aqui eu vou pegar o queijo mascarpone, pegar meu fouet e vou só misturar. Esse creme de pistache você pode encontrar, quem mora aqui em Dublin, na Little Italy. É um shopping italiano que é uma gracinha, tem todos os produtos italianos. E no Brasil, quando eu fui pro Brasil ano passado, tem o It Italy, em São Paulo, que eu conheci, que é um shopping, na verdade, enorme, só de produtos italianos. Agora a gente vai fazer o aparato bomba. Eu tenho aqui uma panela, um Marinex, a gente vai pôr no banho-maria. Eu vou colocar meu açúcar. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, as quantidades. Açúcar, 3 gemas e um ovo. Sempre quebra separado o ovo, porque se um ovo tiver estragado, vai estragar toda a sua receita. Um ovo, 3 gemas. E, gente, eu não sou confeiteiro, eu não tenho muita experiência com confeitaria, mas eu sou muito formiga, né? Eu gosto muito de comer doce, assim. E essa receita de tiramisu, ela é facinha, então não precisa ter muitas técnicas. Aqui eu tenho 3 gemas, um ovo, o açúcar e a água. Eu vou misturar bem. Depois que eu misturei, eu vou pôr no meu banho-maria. E ó, aqui a gente tem que mexer sem parar, ficar mexendo, porque senão vai virar uma omelete doce. E não é isso que a gente quer. O banho-maria não permite com que chegue a temperaturas elevadas e cozinhe rápido. E ele cozinha uniformemente. Aqui eu tenho o meu termômetro e eu vou sempre medindo. Quando chegar a 82 graus, tá pronto. Essa é a textura que fica, o creme. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa batedeira, bater até esfriar e dobrar de tamanho. Gente, olha esse creme, como que ficou. Lindíssimo, brilhante, totalmente aerado. É essa textura que tem que ficar. A gente bateu mais ou menos por uns 10, 15 minutinhos. Eu vou pegar a minha baunilha. Gente, isso aqui é um presente de Deus, assim. Você pode usar a essência de baunilha também, se vocês quiserem. Mas fica totalmente diferente quando você usa a baunilha fresca, de verdade mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente tira a sementinha da baunilha. A gente vai abrir ela aqui no meio. E vocês sabiam que a baunilha é uma espécie de orquídea? Sim. E aí com as costas da faca a gente vai passar assim, ó. E a gente tira toda essa sementinha dela, que tá todo o sabor. Vou pôr aqui no meu creme. E agora uma dica que eu vou dar pra vocês. O que a gente pode fazer com isso aqui?
A gente vai pegar o nosso açúcar, que a gente toma o cafezinho, que a gente adoça tudo. E a gente vai pôr aqui dentro. E aí você vai ter sempre um café aromatizado com baunilha. Nós vamos para a terceira parte dessa receita, que é bater o chantilly. Eu sempre tive muito problema com bater chantilly, como eu falei, eu não sei muito bem sobre confeitaria. Eu coloquei ele no congelador um pouquinho, porque isso facilita. Na hora de você bater também você não perde o ponto dele. E a gente vai colocar esse chantilly para trazer um pouco mais de leveza, deixar um pouco mais aerado o nosso creme. O segredo é você ter um creme de leite bem gelado. Então quando você bater e começar a ver que ele tá ficando denso, você para. E aí ele fica nessa textura assim. Okay, so in my family, to see if it's done, because we do this for Irish coffee, yeah? So when you lift, it should be peaks, so it is. And to see if it's ready, you're supposed to... Ai, meu Deus, não. Tá ótimo, então. E nesse momento a gente tem os nossos 3 cremes prontos. E a gente vai transformar ele em um creme só e aerado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai incorporar todos os cremes sem perder textura e sem perder o ar que vai trazer leveza para o nosso tiramisu. Eu vou pegar um pouquinho desse creme do aparato bomba. Como esse creme tá muito denso, se eu misturar tudo assim, de uma vez, a gente vai perder textura. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr um pouquinho desse creme aqui e um pouquinho do creme de leite batido. E agora eu vou incorporar eles. Como esse meu creme, que era o creme de pistache, que tinha mais, né? Ele tá mais leve, ele não tá tão denso. Aí agora eu posso agregar tudo junto. Eu vou virar ele aqui dentro do aparato bomba. E vou colocar um chantilly também. E a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai incorporando todos esses cremes. Não uso o fouet, porque o fouet, ele tira um pouco a aeração do creme, sabe? Olha que lindo que o creme ficou, vou mostrar pra vocês. Bem cremosinho. Chegamos na hora da montagem. Basicamente é só a gente mergulhar ele no café, passar 2 vezes, montar por camadas e finalizar com farofa de pistache por cima. Aqui eu tenho meu café que ele tá frio, que a gente fez lá no começo do vídeo. Eu vou jogar ele aqui assim, vou virar os 2 lados e escorreu. E posicionou ele aqui na minha forma. Quando chegar nessa parte aqui, ó, a gente vai cortar ela no meio e vai fazer o mesmo processo, só pra gente poder encaixar ela aqui direitinho. A minha base embaixo toda coberta, agora eu vou fazer a minha camada de creme, só até cobrir as bolachas. Essa forma que eu tenho, ela é uma forma de fundo removível. Mas você pode fazer também em porções individuais, tipo num potinho individual. E só fazer camadas e finalizar com o pistache por cima. Eu tenho o pistache já torrado e não é salgado, ele é só torrado e descascado. E eu vou jogar aqui um pouquinho. Só pra gente sentir um pouco mais o sabor do pistache. Que eu acho que nunca é demais, né, pistache? Aqui eu pus a última camada de biscoito. As camadas vai depender da sua forma e onde você for apresentar. Aqui eu consegui fazer 3 camadas de bolacha e vou finalizar com o creme agora. Aqui eu tenho uma farofinha de pistache. É o mesmo pistache que eu coloquei no meio, mas só que eu dei uma processada nele. Se esse fosse o clássico tiramisu, agora seria a hora do cacau em pó, que a gente jogaria em cima com a peneira. Como a gente tá fazendo de pistache, agora a gente vai finalizar com o pistache. De preferência, se vocês puderem fazer e deixar de um dia pro outro, fica maravilhoso. Ou 6 horas na geladeira. 6 horas depois, meu tiramisu tá pronto, eu vou desenformar com vocês. A gente vai cortar ele, vai passar a faquinha nas laterais. Agora é a hora da verdade, né? Tcharam! Tcharam! Ai, que lindo que ficou! Amei! Uma farofinha em volta. E tá pronto. Olha que lindo como que ficou. As camadas de bolacha mais creme, com as camadas todas certinhas. E a bolacha, aqui dá pra gente ver,
que ela tá mais molhada embaixo e em cima, e no meio ela não tá tão molhada. Eu gosto dessa textura assim. E eu vou experimentar com vocês agora. Essa é a melhor parte do programa, que é a parte de provar. Maravilhoso. Não tá doce. O café ele corta todo esse açúcar e traz esse equilíbrio pro doce. Eu amo muito doce, bem doce mesmo. Mas esse doce ele tá bem suave, tá bem gostoso. Dá pra você comer tipo várias colheradas, você não vai se enjoar. Porque tem o equilíbrio de tudo, do açúcar, do amargo, tem o crocante do pistache. Gente, façam essa receita na casa de vocês, faça nesse Natal, me marca, comenta aí embaixo pra mim como que vocês fazem o pavê de vocês, essa é a minha versão de pavê italiano. E não se esqueça de ir lá, comentar, curtir, se inscreva no canal e um Feliz Natal pra todo mundo. Um beijo nessa que eu vou, gratidão, obrigado por ter assistido o vídeo, beijo.